Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais um estudo da obra A Gênese. Hoje é a nossa aula 38 e vamos começar com uma mensagem de preparo da obra Autoajuda e Autoajuda, psicografia de Celi Durão, mensagens também de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Encontros. Hoje quero lhes falar sobre encontros. Pessoas passam pela nossa vida, pessoas vêm, pessoas vão, algumas marcam e ficam. O encontro de pessoas afins está programado pela espiritualidade. O encontro fraternal, reunindo irmãos com os objetivos de alcançar estágios superiores, não é simples coincidência. Quem aqui chega é porque deve estar, de alguma forma, necessitando de ajuda, bem como ajudar. A seriedade desses encontros traz com que bons espíritos se aproximem e limpem seus corações de mágoas, de rancores, de egoísmo. Ao ouvirem os conselhos daqueles que são designados para orientá-los, estarão galgando. É necessário estar prevenidos para evitar pessoas negativas. O encontro consigo mesmo se dá quando são sinceros, quando estão em paz e cumprindo a sua parte. O encontro com a espiritualidade é realizado através das preces. As orações ditas com confiança são atendidas. Prezem suas amizades, cultivem o amor, afastem sentimentos negativos. O encontro entre um homem e uma mulher determina um estado de felicidade. Isso deve ser preservado e cuidado tal como se cuida de um jardim florido. Quando isso acontece, o verdadeiro encontro, agradeçam e vivam toda essa felicidade. O encontro com Deus é através da natureza. Através do magnetismo, pessoas têm a capacidade de atrair e induzir seus semelhantes a atitudes das mais variadas. Aproximem-se de quem lhes possa trazer bons fluidos. Francisco de Assis encontrou dentro de si forças para mudar uma sociedade e extraiu da natureza forças para superar seus sofrimentos físicos. Quem procura, acha. Portanto, procure encontrar-se somente com pessoas positivas e que essas pessoas possam ajudá-los. Sejam felizes, fiquem em paz. Então, com essa mensagem, vamos nos unindo em prece, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, pedindo licença para iniciar mais um estudo, agradecendo muito por esses momentos, que Jesus possa envolver a todos nós em muita luz, temos um bom entendimento, que os nossos espíritos protetores continuem conosco, olhem pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e que tenhamos forças para vencer as dificuldades do mundo e aquelas que trazemos dentro de nós. Graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos continuar com a Gênese. Antes de seguir no novo capítulo, eu queria relembrar o finalzinho do estudo passado, onde nós vimos aquele vídeo, mais uma vez, em que Jesus fala da separação do joio do trigo, que ele falou de várias maneiras, em diferentes passagens, num simbolismo de algo muito importante que iria acontecer no fim dos tempos, que é a separação dos espíritos muito violentos. Então ele fala das ovelhas, né, que seriam aqueles que iriam sentar à direita do Pai. Tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, etc, etc, etc. Eu só vou ler alguns comentários depois dessa passagem, que não deu tempo na semana passada. Então, o item 63. Devendo o bem reinar sobre a terra, será preciso dela excluir os espíritos endurecidos no mal e que poderiam acarretar-lhe perturbações. Deus já os deixou pelo tempo necessário à sua melhoria, mas no momento em que este mundo deva ser elevado
na hierarquia dos mundos, mediante o progresso moral dos seus habitantes, tendo chegado tal tempo, este lugar será interditado àqueles que não hajam aproveitado as instruções que aí vieram receber. E tal interdição se aplicará não só aos encarnados, como aos desencarnados de tal grupo. Serão exilados para mundos inferiores, como antes sucedeu sobre a Terra, com os componentes da raça adâmica. Ao mesmo tempo, serão substituídos por espíritos mais adiantados. É a esta separação que Jesus presidirá, o que é figurado por essas palavras do julgamento final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, já repetimos inúmeras vezes isso, e Kardec aqui, então, ele é claro, né, que essa separação do joio do trigo não significa apenas a exclusão, o exílio dos espíritos que vêm reencarnando e não atingiram uma condição moral mínima. Essa transição envolve também a encarnação de um grupo enorme de espíritos vindo de mundos mais adiantados. E é aí que a Terra vai dar um grande salto, porque não são apenas os maus, vamos dizer assim, retirados. São espíritos muito bons, muito avançados no campo do conhecimento e das virtudes que irão encarnar. No item 64, a doutrina de julgamento final único e universal que coloque fim a toda a humanidade repugna a razão. Né? Então, não se trata do fim do mundo, o mundo não vai acabar, não tem nada a ver, Deus não faria isso com seus filhos. Né? Item 67. O julgamento por via de emigração, aí sim, tal como foi acima definido, é racional. É fundado sobre a mais rigorosa justiça, visto que deixa eternamente ao espírito seu livre-arbítrio, que ele não constitui privilégio de ninguém, que uma igual latitude é dada por Deus a todas as criaturas sem exceção para progredir, que mesmo a aniquilação de um mundo, que traria como consequência a destruição do corpo, não causaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de julgamento final não é exata, pois que os espíritos passam por semelhantes depurações a cada renovação dos mundos que habitam, até que hajam atingido um certo grau de perfeição. Não há, pois, falando corretamente, julgamento final, mas há julgamentos gerais, em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos. Em consequência, delas se operam as grandes emigrações e imigrações dos espíritos. Então, o que a espiritualidade diz aqui, Kardec reproduz, é que esse processo de separação dos espíritos é comum no universo. Quando os mundos mudam de faixa evolutiva, algo acontece em que você tem emigrações e migrações, espíritos partindo e espíritos chegando. Como se fossem várias escolas em que depois de um período há uma prova final, vamos dizer assim, e aqueles que não atingiram um progresso vão para outra escola, para reaprender aquilo que não aprenderam. Mas todos têm por fim chegar lá no finalzinho como espíritos puros, perfeitos, extremamente felizes. Alguns chegam mais rápido, outros chegam mais devagar. E é disso que se trata o fim dos tempos. E o capítulo 18, o último capítulo da Gênesis, nós vamos entrar no último capítulo. O título é justamente Sinais dos Tempos, a Geração Nova. Então, em todos os itens que nós vamos estudar agora, os Espíritos trazem aquelas revelações novas que Jesus disse que ia trazer no futuro, quando viesse o Consolador. Não nos esqueçamos, para que viria o Consolador?
para explicar todas as coisas, aquilo que ele não pôde explicar, e relembrar tudo que ele havia dito, o seu Evangelho. E o Evangelho se encaixa totalmente com essa fase nova que nós estamos entrando, que nós já estamos entrando, e talvez muitos não estejam percebendo. O momento é de muita turbulência, muita bagunça no mundo, espíritos muito revoltados, meio enlouquecidos, ao lado de outros que já procuram algo melhor, que lamentam o maltrato dos animais, que lamentam o maltrato da natureza, espíritos que querem viver um outro tipo de vida, estão cansados de dor, estão cansados de violência, e esses novos tempos que virão serão tempos com menos dor, em que a violência vai cair a níveis muito elevados, em que a gente vai chegar no momento e vamos dizer assim, o que está acontecendo com o mundo? As pessoas estão melhores, né? É porque já terá se acelerado bastante aquela separação dos muito violentos e também a chegada de espíritos mais elevados, que vão trazer um grande progresso para a humanidade. Então, eu vou ler aqui para vocês o item 1 do capítulo 18, Sinais dos Tempos. Os tempos marcados por Deus são chegados. Isso foi dito na metade do século XIX. Dizem de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Esses grandes acontecimentos já aconteceram e vão continuar acontecendo. Só alguns deles, que eu repito sempre. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a gripe espanhola no século XX, estamos com o coronavírus no século XXI, e coisas ainda vão acontecer de grande porte, mas eu diria que coisas boas também. A humanidade precisa passar por certos choques. E às vezes o que aparece ser negativo tem consequências positivas. E ele continua aqui, em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, tal não passa da expressão de uma crença pueril e sem fundamento. Para o maior número dos crentes, elas têm qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira em que ela implica a negação da providência. A segunda em que essas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas sim o seu cumprimento. E no item 2, que ele é compridinho, eu vou tentar resumir, tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, desde o início afastar toda ideia de capricho, inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época é marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do progresso. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos se seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da morada está relacionada com a do habitante. E eu peço licença para mostrar mais uma vez uma figurinha. Progressão dos mundos, ciclos evolutivos dos planetas. Vocês já viram isso várias vezes. E Kardec vai dizer aqui que o progresso desses mundos, né, tem a ver com o progresso da humanidade desses mundos. Por isso que eu digo sempre, a transição planetária não se dará apenas em torno de nós, mas se dará dentro de nós.
Quando nós tivermos espíritos regenerados, o mundo terá entrado na regeneração. Então vocês veem mais uma vez aí os mundos primitivos, de provas de expiação, de regeneração, o mundo ditosos e o mundo celeste. Todos esses mundos estão disseminados no espaço, né? Ao longo do universo, na criação das estrelas, durante o tempo de vida delas. Mundos físicos se formam, mundos físicos são destruídos, mas o universo não é composto apenas desses mundos físicos que nós olhamos através dos telescópios com a nossa visão do céu noturno. Mas existem os mundos de outras matérias também, os mundos ditosos. E nós estamos cercados de mundos que nós não podemos ver a sua vida plena. Mesmo que ele tenha uma parte física, como é o caso da Terra, ele tem uma parte também espiritual. A Terra é como se fosse várias camadas num único mundo. Voltando então aqui para mim, vocês já viram várias vezes essa figura, e eu vou aqui mostrar assim, a Terra, imagina uma fruta, um abacate, que tem aquele caroço denso, mas que você tenha várias camadas exteriores. Cada camada dessa é como se fosse um mundo. Matéria numa determinada condensação, numa determinada vibração. Então a Terra, você tem o núcleo, o caroço, nós estamos nele aqui, na sua superfície. E você tem as outras esferas concêntricas, que seriam as esferas espirituais. Então, nessa separação do joio e do trigo, todo esse orbe, ele é abalado, né? Tudo que acontece nos planos espirituais repercutem no plano físico. E há um rearranjo do planeta, naquele planejamento desses espíritos que trabalham com Cristo, né? Que forma aquela comunidade de espíritos puros, que tem como Jesus o grande dirigente da Terra. E Jesus, então, relembrando o que nós falamos nos últimos estudos, ele conta com uma pleiade de espíritos, e ele destaca algum desses espíritos, às vezes, para missões específicas. É o caso do Espírito de Verdade, que veio para presidir a vinda do Consolador. Mas ele não vem sozinho, ele vem com uma pleiade de espíritos, e o Espírito de Verdade totalmente conectado a Jesus, conectado a essa pleiade que trabalha com ele, interfere na vida do planeta. Então eu vou ler para vocês uma mensagem para relembrar que muita gente que estuda o Evangelho não dá muita atenção ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de uma beleza enorme e que tem a ver com esse capítulo, tem a ver com essa intervenção dos Espíritos do Senhor que são enviados à Terra. Lá no Velho Testamento, em Isaías, vocês vão falar assim, vão encontrar Deus falando a Abraão, que a descendência de Abraão será como as estrelas do céu. As estrelas do céu são aqueles que sintonizam com Deus, que se manifesta através de Jesus. Então, são as estrelas do céu, são aqueles em sintonia com Jesus. E no Velho Testamento, as estrelas são chamadas de exército, e Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Então, existe no Velho Testamento muito simbolismo sobre essas estrelas sintonizadas com Deus, no nosso caso, sintonizados com Jesus, que está conectado a Deus, que é o Senhor dos Exércitos. E essas estrelas, então, esses exércitos do Senhor, vêm até a Terra. Então, preste atenção no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos
em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, nessa mensagem belíssima, onde as estrelas do Senhor, que são as virtudes do céu, os espíritos elevados, vêm como estrelas cadentes, se espalham por toda a terra. E ele fala que essas vozes do céu ressoam como sons de trombetas, né? E os cânticos dos anjos se lhes associam. Essas vozes estão associadas a todas as forças superiores do universo. E esses espíritos, então, que caem como estrelas cadentes, vêm dissipar as trevas da nossa ignorância, confundir os orgulhosos que insistem em teorias e ideias retrógradas e glorificar, colocar bem para cima os justos, aqueles que já seguem as leis de Deus. E o Espírito de verdade, ou seja, Jesus falando através dele, nos convida: irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, como nós nos amamos, nós, seres divinos, que dirigimos o universo. E esse capítulo, então, Sinais dos Tempos, são os sinais em que essa espiritualidade intervém de forma mais intensa nesse processo de colocar à direita a esquerda do Pai, à direita as ovelhas, à esquerda os lobos. E no item 2, ainda lá para o final dele, fala desse progresso que se realiza, né, de duas maneiras. Uma é lenta, gradual e sensível. E a outra maneira, por modificações bruscas. Nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial, né? Foi um grande abalo, mas o quanto a humanidade progrediu tecnologicamente na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, mesmo um fato muito negativo do ponto de vista humano, traz também no seu bojo um grande progresso, um fato positivo. Aquela briga entre as nações, aquela competição, levou a um grande avanço no campo do conhecimento, né? O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como se pode também dizer que em tal estação são chegados os tempos para a maturidade dos frutos e a colheita. O homem vem avançando através dos séculos, no lado do conhecimento, deu uma alavancada no progresso da humanidade, essa competição nesse século XX, e agora tem algo que é determinado por Deus. Porque as guerras, tudo isso, não. Isso é livre-arbítrio do homem. Mas quando o homem está maduro, como o fruto precisa ser colhido quando está maduro, chegou a hora, então, onde o conhecimento, avançando muito, o mau uso do conhecimento é prejudicial ao progresso. Então, nesse momento, precisa haver uma separação
Isso, simbolicamente, é a separação do joio do trigo. Ou seja, os alunos dessa escola começam a ficar muito poderosos, porque começam a dominar o átomo e começam a chegar em outros mundos. E aí, Deus dá um basta, fala, para isso, só aqueles que merecem. Contato com seres de outros orbes, vocês visitarem outros orbes, não é qualquer um que é permitido isso. Então é preciso que os muito violentos sejam separados, porque senão vão quebrar uma harmonia que existe entre os mundos. Os espíritos, a vida superior é uma vida harmônica. E se o homem ainda tem aquele ímpeto de destruir o próprio planeta, daqui a pouco vai estar brigando em outros planetas. Vão estender a guerra das fronteiras da Terra para outras fronteiras. Já algum país vai dizer que é dono de Marte, porque chegou primeiro, porque ocupou primeiro, e aquele que chega primeiro se identifica alguma riqueza, toma conta daquela riqueza. Então é preciso que o homem saiba compartilhar, é preciso que o homem saiba servir, é preciso que o homem tenha amor no coração, antes de querer assumir uma posição de dono do universo, porque não existe dono do universo. Existem muitas moradas na casa do meu Pai, e essas moradas são dirigidas pelos espíritos superiores, pelos espíritos crísticos, pelos demiurgos, como falou Platão. E esses dirigentes de mundos não vão permitir que seus irmãozinhos menores saiam de um mundo para prejudicar um outro, e muito menos que destruam seu mundo. Jesus, como sempre, nos deixa mensagens lindíssimas, maravilhosas. E eu vou passar um vídeo para vocês em que Jesus nos coloca muito para cima, né? E ele vai dizer assim nesse vídeo, eu separei alguns trechos aqui. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue seus ensinamentos de amor não vai mais parar nos umbrais do mundo e vai conseguir tirar de si as trevas interiores. Sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis. E ele estava ali na hora confrontando os doutores da lei, dizendo para eles, olha, eu sei de onde eu vim, eu sou um espírito puro, eu conheço tudo do universo, eu sei para onde eu vou. Vocês não sabem, vocês são muito ignorantes ainda. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo. Não julgueis para não serem julgados. Não foi isso que ele ensinou? Ele fala, eu não julgo. Se julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, meu Pai. Se eu julgar, é meu Pai julgando através de mim. Então, o Pai é Deus. O julgamento sempre vai ser justo. Na tua lei, na lei dos homens, está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro, né, contra um outro. Mas eu testemunho de mim mesmo, e de mim testifica o meu Pai que me enviou. Nós temos dois aqui, eu dando testemunho de mim e Deus. Não conheceis a mim e nem a meu Pai. Eu, governador espiritual do planeta, nunca fui apresentado a vocês, estou me apresentando agora. Mas vocês não conhecem. E, na verdade, vocês nunca conheceram a Deus. No fundo, vocês nunca seguiram o Pai. Para onde eu vou, não podeis ir. Eu vou para o mundo celeste, quando eu deixar a Terra nessa missão. Vós sois de baixo. Olha que interessante. Jesus fala, vós sois de baixo. Vós sois de um mundo inferior, de prova e expiação. Eu sou de cima, eu sou de um mundo celeste. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vim aqui fazendo a vontade do meu Pai. E eu sou o dirigente desse mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, quando vocês me colocarem na cruz, então conhecereis quem eu sou. Eu vou me mostrar como eu sou. Eu vou ressuscitar. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos. Basta seguir a lei de amor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessa ignorância, dessas trevas que ainda fazem parte de vocês. Em verdade digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Vocês não cairão nos umbrais, esquecidos de si mesmos, mortos como espíritos,
mortos para a felicidade. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Abraão teve a presciência dessa minha vinda e ficou feliz. E vistes Abraão, não é? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque pergunta a ele se era maior do que Abraão. Ele vai dizer, olha, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou, no sentido hebraico, né? É um dos 7 nomes de Deus. Eu e Deus somos um. Eu faço a vontade do meu Pai. Eu estou em sintonia com Deus. Então, muito antes de Abraão, eu já era um espírito puro, perfeito. Deus já estava em mim. Assistam esse vídeo, onde essas palavras que eu repeti aqui são mostradas. E voltamos já já para terminar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão?
Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, sensacional esse vídeo, né? Como tudo que Jesus deixou, assim, de uma elevação que aqueles doutores da lei não faziam ideia. E até hoje, né, muita gente que vê uma passagem dessa não faz ideia da profundidade daquilo que Jesus disse. Eu gosto muito desse trecho que ele diz que para onde vou não podeis ir. É como quem diz assim, meu filho, você tem que ralar muito ainda para chegar onde eu estou. Quando eu deixar esse mundo, vocês não podem ir para lá. Vós sois de baixo, vocês são de um plano inferior, eu sou de cima. E os doutores da lei olhando para ele, né, falando essas coisas. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, eu sou do mundo celeste. A minha turma são os espíritos crísticos, dirigentes de mundo, co-criadores de mundo, mundos superiores, né? Então, é de uma beleza muito grande. E Jesus diz, né, eu sou a luz do mundo, eu sou a estrela maior que veio ao mundo, a dirigente de todas essas estrelas cadentes que vem iluminar o caminho aos cegos. No item 4 desse capítulo, Kardec diz assim, o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. O universo é enorme, não dá para medir, mas também não dá para medir o número de inteligências, né, que conduzem esse universo. Imagina isso, a visão de Jesus, como não deve ser, do universo como um todo, de todos os Jesuses, dos espíritos puros, crísticos como ele. Um imenso governo, onde cada ser inteligente tem sua parte de ação. Embora nós sejamos de baixo, menores, nós somos co-criadores também, mas em escala menor, como ensina os espíritos naquela obra Evolução em Dois Mundos. Então, cada um de nós tem a parte na ação sob o olhar do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Esses espíritos dirigentes do mundo mantêm tudo numa unidade. O todo faz parte de um e todos fazem a vontade de Deus. Tudo funciona numa ordem perfeita. Aquilo que nos parecem perturbações são os movimentos parciais isolados, perturbações nesse mundo, que só nos parecem irregulares, porque nossa vista é circunscrita. Nós não enxergamos o projeto de Deus todo. Então, esses abalos que acontecem, a Covid, por exemplo, nós não conseguimos aquilatar o benefício que vem disso depois. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades não são senão aparentes e que elas se harmonizam ao todo. Já que ele está falando de universo, deixa eu mostrar uma foto para vocês do Hubble. Mostra várias galáxias. É uma imagem que foi divulgada pela NASA, que é considerada como um livro de história das galáxias. Mostra a evolução do universo, não é um pedacinho do céu apenas. Essa imagem do Hubble foi criada a partir de 16 anos de observações feitas pelo telescópio. São o resultado da união de quase 7.500 exposições individuais. Ou seja, essa foto não aparece assim no telescópio. É feita uma montagem, algo muito complexo. E diz o pessoal da NASA que dá para ver aí cerca de 265 mil galáxias, né? Então,
a foto mostra também como as galáxias mudam com o tempo. Então, nessa imagem, você vê várias galáxias, 265 mil aproximadamente, e cada galáxia é como a nossa galáxia, a Via Láctea, que tem estimado entre 200 e 300 bilhões de estrelas. Esse número, cada hora eu vejo alguém falando um número diferente. 100, 200, 300 bilhões de estrelas. Só na Via Láctea, só nessa espiral. E existem centenas e centenas de bilhões de galáxias no universo como a Via Láctea. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia se juntarmos todos os mares e rios da Terra. Dá para imaginar o que seja isso? Cada estrela com seu cortejo de planetas. E diz os espíritos, todos esses mundos têm os seus dirigentes. Então, nós temos centenas de bilhões de espíritos crísticos como Jesus. Centenas de bilhões de Jesuses, cada um dirigindo o seu mundo, sendo que cada um também pode acumular mais de um mundo ou participar do processo de evolução de mais de um mundo, como o próprio Jesus, por exemplo, participou do processo do exílio dos capelinos. Isso dá uma visão da vida, né, da infinidade de espíritos. E cada espírito desse, que são centenas de bilhões de espíritos como Jesus, tem a sua pleia de espíritos, seus trabalhadores. Então são centenas e centenas e centenas de bilhões de espíritos elevadíssimos pelo universo, trabalhando por aqueles que são de baixo. Eles são de cima, nós somos de baixo. E eles nos mostram o caminho para nós chegarmos até eles. Isso é de uma beleza e dá a grandiosidade também do Espiritismo, né? O que nos traz de informação. No item 5, a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Tal não lhes era possível nem com suas crenças, nem com suas instituições envelhecidas e superadas, resto de uma outra era, boas numa certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam, é a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o orgulho e o egoísmo. É a hora do progresso moral. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora. Ele disse isso no século XIX, o qual marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase, que se elabora neste momento, é o complemento necessário da etapa precedente, como a idade viril ao complemento da juventude. Ela poderia, pois, ser prevista e predita com antecipação. E é por isso que se diz que são chegados os tempos marcados por Deus. Então, minha gente, são chegados os tempos marcados por Deus, onde aquela separação do joio do trigo iria se acelerar e o progresso da Terra se acelerar. Então, nós que estamos vivendo essa nova era, cheia de turbulência ao nosso redor, vamos prestar atenção às turbulências que acontecem dentro de nós. Cada um passando pelas suas provas, pelas suas dores, e cada um podendo colaborar como co-criador em escala menor, colaborar para o progresso dos demais. E a pergunta que eu faço é: o quanto vocês estão colaborando para o progresso em torno de vocês? Além de vocês vencerem as suas dores,
o quanto vocês estendem a mão, o quanto vocês inspiram outras pessoas. É a hora de, como disse Jesus, fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, acreditem em você. Que possamos nos esforçar para, o mais breve possível, sermos de cima e não continuando sendo aqueles de baixo. Jesus está ao nosso lado, ele nos empurra para uma condição de vida mais feliz. E o estudo da Gênese nos abre a mente para uma imensidade de informações diferentes. Começou lá no início, né? Nós falamos sobre o universo, sobre geologia, a Gênese humana, a Gênese espiritual. Estamos aqui no Sinais dos Tempos, o último capítulo, e hoje o nosso tempo se esgotou. Eu agradeço de novo a todos que nos acompanham, que deixam seus comentários. Um abraço para todos, um beijo para todos. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.